Tudo bem, Ana? Como é que vai? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Boa noite, prazer. Satisfação, obrigado pela tua Obrigada parceria. Cumprimentar a todos da rede social. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Uma satisfação você que está no Facebook nesse momento. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós estamos começando esse processo de ouvir as pessoas. Saber que Pará você quer. Saber o que você pensa sobre a sua região, sobre o seu município, sobre as áreas de serviços públicos essenciais para a população. E Ana, hoje nós vamos começar pelo Marajó, que é uma região belíssima, uma região linda, com tantas oportunidades do turismo, oportunidades do cultivo, seja o abacaxi, seja o açaí, o pescado, a bubalinocultura, o nosso queijo do Marajó, mas ao mesmo tempo é uma região muito pobre. Tem uma taxa de pobreza que chega a 57% e seguramente é um dos maiores desafios para melhorar a vida destes paraenses que moram no Marajó. E por isso nós escolhemos começar pelo Marajó, começar por aqueles que historicamente sempre ficaram no fim da fila das prioridades, sempre ficaram no fim da fila das ações, do olhar atento dos governantes. E para mudar essa lógica, nós vamos começar pelo Marajó, para saber e ouvir aquilo que os nossos marajoaras, os nossos irmãos marajoaras querem para a sua região e para os seus municípios. A gente lançou hoje no evento, né, uma enquete perguntando qual era o tema que os marajoaras queriam ver abordado, assim, que eles acham que são os mais importantes para a gente começar essa conversa, né? E a saúde foi o tema mais votado, seguido de segurança, geração de emprego e educação, né? E já que a saúde é um assunto em alta por aqui, a Regina Santos, de São Sebastião da Boa Vista, mandou uma mensagem lamentando ter que ir a Belém toda vez que precisa cuidar da saúde. O J. Barbosa, ele sugere a construção de um hospital regional na cidade de Afuá. Ele diz que ele sabe que tem um hospital regional em Marajó, que é o de Breves, né? Mas ele fica muito distante. Se tivesse um hospital na cidade de Afuá, ele também seria capaz de atender as cidades vizinhas de Chaves, Janajás, parte de Breves e Gurupá. Né? E ele afirma que é muito ruim ter que ir para Macapá buscar atendimento de saúde mais especializado. A população sofre muito. Sem dúvida alguma, isso é um desafio enorme, porque os nossos rios são as nossas ruas nesta região do Pará. E, de fato, é fundamental que haja a descentralização dos atendimentos, dos serviços essenciais para a população. Quantos e quantos marajoaras morrem no translado entre a sua cidade e a capital em busca de um serviço, o mínimo que seja. E por isso é fundamental, é necessário, isso que está sendo dito por esse nosso irmão marajoara. Como é que chama A primeira é Regina Santos. A Regina, você tem toda a razão, porque você quer o atendimento perto da sua casa. E São Sebastião da Boa Vista é uma cidade importantíssima para o Marajó. E claro, quem conhece o Marajó sabe que quem está em São Sebastião da Boa Vista é mais rápido chegar em Belém do que ir para Breves, apesar de estar na mesma região. E aí é muito importante a parceria do município com o Estado para descentralizar esse atendimento, para poder fazer com que serviços de atenção básica, é o posto de saúde da família, é o médico que possa atender as pessoas, atender na saúde preventiva para evitar que as pessoas fiquem doentes e, ao mesmo tempo, fazer essa ação preventiva, você permite com que muita gente não tenha que ir para alta e média complexidade, que são os serviços mais complexos de saúde, seja uma cirurgia, seja algo que efetivamente só tem nos grandes centros. Enfim, vamos passar aqui agora. É muito importante, tá? O que a Regina disse é muito legal, porque esse é um olhar de um desafio importantíssimo para essa região. Nós temos que descentralizar esse atendimento, temos que fazer com que o município, com o apoio do Estado, possa ter a capacidade de enfrentar na cidade esta demanda da população. Então
Então a gente agradece aqui a participação da Regina e do J. Barbosa, que mandaram sugestão na área de saúde. O Alê Serrão Marques, de Breves, escreveu: quero um Pará melhor em que os políticos olhem mais para os moradores ribeirinhos e não só para os da cidade. Para a população ribeirinha, a questão da água é muito importante. A gente também teve aqui o Agnaldo Neri Gemac, que escreveu: Afuá, hoje a população vive cercada pela água, ou até vive sobre a água, e ainda assim sofre com a falta de água potável. De fato, são realidades absolutamente próprias dessa região. A Afuá é a nossa Veneza paraense, onde as palafitas, os caminhos são todos em cima d'água e, inclusive, quem não conhece a Afuá deve conhecer. Lá tem um camarão fantástico, camarão pitu maravilhoso do encontro ali do Amazonas com esta região do Pará, próximo já na fronteira com o Amapá. E é isso, como é que pode uma cidade que está em cima da água, as pessoas não terem água para consumir? Falta de atendimento e, acima de tudo, um fortalecimento do serviço de abastecimento de água, seja municipal, seja da Companhia de Saneamento do Estado. Agora, o que o Alê Serrão coloca também é muito importante, um olhar para os ribeirinhos. E aí são as realidades. Por isso é importante o que nós estamos fazendo aqui, de ouvir região por região, porque a realidade de outras regiões do Pará são absolutamente distintas. E você precisa olhar pelo ribeirinho. Olhar pelo ribeirinho para quê? Para o pescador. Olhar para o ribeirinho que está nas localidades mais longínquas, mais distantes, que sofre com o rato d'água, sofre com a pirataria, sofre com a dificuldade do acesso à água, sofre com a dificuldade do deslocamento dos seus filhos, que precisam pegar uma rabeta para poder chegar na escola. E se o governo não tiver esse olhar de entender este desafio, eu vou contar um episódio para as pessoas poderem entender esse raciocínio. Eu me recordo uma vez, eu era presidente da Federação dos Municípios do Estado, eu ainda estava prefeito em Ananindeua, quando nós viemos a Brasília, fomos lá em Brasília para lutar, para tentar conseguir transporte escolar para os municípios. E aí mandaram um ônibus para Afuá. Mas a Afuá não tem rua, a Afuá tem que ser barco. Então, por isso é importante ouvir as pessoas para conhecer essa realidade. Tinha uma outra contribuição aqui também, até do J. Barbosa, que já tinha falado antes, reclamando disso, da ação dos piratas, que estão virando um grande problema na segurança no local. A pirataria é um problema seríssimo, seríssimo. E aí tem que estruturar a polícia para poder ter embarcações que façam o monitoramento destas regiões. Tem que dar apoio para cuidar das nossas fronteiras. O tráfico de drogas está tomando conta destas regiões exatamente porque nós temos muitos rios, muitos furos. Nós temos, portanto, uma facilidade nesse mundo que é a Amazônia, nesse mundo que é o Marajó, uma facilidade muito grande para que aqueles que cometem o delito através das águas possam ter facilitação e possam cometer o delito e não serem percebidos pelos órgãos. E aí a presença ostensiva dos órgãos de segurança para cuidar seja desta manifestação do J. Barbosa, mas vou dar um exemplo ali no Estreito de Breves. As pessoas estão apavoradas de poder sair, até quem sai, seja de Belém, passando pelo Estreito de Breves no rumo de Santarém, e a incidência de assaltos naquela região é algo absolutamente preocupante. E nós precisamos ter muita atenção. É importante ouvir o depoimento destas pessoas, porque a solução de segurança pública para a região metropolitana é absolutamente diferente da solução de segurança pública, da estratégia de segurança pública para você que mora no Marajó. A gente tem aqui uma outra contribuição que é do Raimundo Paixão, de Moaná. Ele enviou um vídeo pra gente pedindo o fim do lixão a céu aberto. Vamos botar o vídeo?
Então, essa questão do lixão, mesmo que não deu um probleminha aí, nós não conseguimos ver, mas isso é um problema sério, porque todas as cidades do Marajó sofrem com os lixões a céu aberto. As pessoas, obviamente, precisam todos os dias fazer, as prefeituras têm que fazer a limpeza pública, as pessoas produzem lixo todos os dias, e se não tiver um tratamento deste resíduo sólido, deste lixo, seguramente nós vamos ter problemas ambientais absolutamente graves nesta região. O governo federal estava trabalhando junto à FUNASA por planos estaduais de saneamento, planos municipais de saneamento, e aí é o olhar do saneamento integrado. É cuidar do lixo, cuidar da água, cuidar do esgoto, cuidar do saneamento total, não apenas um ponto localizado. E aí a particularidade de você fazer a logística para o destino final deste lixo, eu sugiro assim, um pensamento que inclusive nós discutimos muito quando eu estava prefeito na Federação dos Municípios, que é criar consórcio, é poder unir os municípios e a partir de um número de municípios ter ali um programa, ter ali um aterro sanitário para dar o devido tratamento a esse destino final de lixo produzido todos os dias. E aí o governo estadual precisa liderar esse processo, chamar os municípios e verificar. Vamos fazer um aterro sanitário que cuide, por exemplo, de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari. Com isso, e até Ponta de Pedras, quer dizer, aí você pega um bloco de cidades que estão próximos e podem conversar sobre a solução do resíduo sólido, até porque é um problema de todas as cidades do Marajó, não é um problema específico. Todas as 16 cidades do Marajó sofrem com a falta de uma política efetiva de destinação do lixo produzido no dia a dia. O Flávio Costa, ele mandou uma mensagem para a gente questionando assim, não seria melhor o senhor vir a público e dizer o que tem a nos oferecer? Lá pelo Rio Tajapuru, Buiuçu, Jaburu e etc. Pergunte a eles as demandas do Marajó. Eu queria que você explicasse um pouquinho para ele a importância que a gente está fazendo justamente o caminho contrário, né, de receber essas demandas. Acho que são etapas, né? São etapas, Ana. Hoje nós estamos usando dessa ferramenta fantástica que é as redes sociais, exatamente no sentido de poder dialogar com a população para facilitar esta comunicação. Mas é claro que no momento seguinte, a nossa equipe vai pegar todas as informações, tudo aquilo que você está mandando de informações para nós, e nós já estamos com uma equipe de retaguarda que estará fazendo a listagem de todas as sugestões, das críticas, das proposições, tudo aquilo que você pensa, que você quer para o nosso estado e particularmente para a tua cidade, para a tua região, para aquele serviço específico, nós estaremos condensando todas essas informações e logo em seguida aí nós vamos para as reuniões presenciais, já debatendo com a população, dizendo o seguinte, olha, quando nós convidamos a população do Marajó, o seu João, a dona Maria, o seu José, eles recomendaram e pediram isto, isto e isto. Nós estamos aqui para prosseguir essa discussão de maneira presencial e aí para debater no olho e fazer com que, ao fim deste processo de ouvir a população, nós possamos ter a convicção de que nós construímos as soluções e propostas para o Pará que nós desejamos. O Adilson Dias de Breves, ele escreveu que ele quer um Pará mais justo, onde tenhamos educação e saúde como prioridades e geração de emprego. Esse é um desafio. É um desafio porque a população do Marajó ela não pede muito não, ela pede o mínimo. Nós temos a maior taxa de pobreza do estado, 57% de taxa de pobreza no Marajó. O Marajó é a terceira maior taxa de mortalidade infantil. Nós temos a maior taxa de desempregados per capitamente no estado. O Marajó, apesar da sua extensão territorial, só 2% do PIB, do Produto Interno Bruto, está no Marajó. Portanto, tem muito desafio para ser feito. E aí nós temos o pior índice de educação básica e de ensino médio
estar no Marajó, portanto é exatamente isso que está sendo colocado, que a população quer atenção, quer ser escutada, quer ser ouvida, quer iniciativa para mudar a vida das pessoas. E claro, o que eles desejam, o que nós desejamos é poder fazer essa transformação, é ouvir as pessoas e buscar fazer as conquistas que a população espera. E aí passa por investir em educação, por investir em saúde. Quando se investe em educação é cuidar junto com as prefeituras, desde o ensino infantil, do ensino fundamental, chegar ao ensino médio. O povo do Marajó tem um sonho legítimo de ter a Universidade do Marajó. E é importante, sabe por quê? Porque hoje, quando o adolescente termina o ensino médio, ele tem que ir embora para outras regiões, para outros estados, porque não tem na sua cidade ou na sua região o curso superior, porque não tem uma escola de produção, uma escola técnica profissionalizante que possa permitir a este marajoara que ele possa se formar naquilo que ele se identifica e naquilo que é demandado para aquela região. Isso faz com que as famílias acabem se afastando. As famílias acabam se desintegrando por conta dessa falta de oportunidade. Por isso, esse olhar na educação para formar de maneira qualificada, para melhorar a qualidade, e aí é investimento no professor, investimento nas escolas, qualificar o processo pedagógico, o currículo escolar, fazer com que a merenda escolar seja de qualidade, garantir transporte escolar para que efetivamente esse movimento tenha o resultado que se espera. E na área da saúde, aquilo que nós conversamos, fazer aproximar estes serviços da nossa população, para gerar emprego, para gerar qualidade de vida. O Marajó tem um potencial importante. O Marajó tem Salvaterra, por exemplo, tem um dos melhores abacaxis do Brasil. É Floresta do Araguaia, lá no sul do Pará, e Salvaterra, no Marajó. O Marajó é protagonista no palmito, no açaí. O Marajó só perde na produção de açaí para a região ali do Baixo Tocantins, que também é muito forte na produção de açaí. O mundo inteiro está enxergando o açaí como uma oportunidade. Então nós precisamos fazer com que essa riqueza fique aqui. Se o Marajó produz açaí, não tem porquê o Ceará, que não tem um pé de açaí, fazer a verticalização da produção. Por que não é produzido no Marajó? Então são ações necessárias para gerar emprego. O Marajó teve uma cultura dos últimos anos em que a extração de madeira foi muito forte. Mas hoje nós sabemos que a extração de madeira está cada vez mais restrita e extremamente vigiada pelos órgãos ambientais. Então isso necessita o quê? Que haja uma transformação econômica. E aí transformação econômica passa pela oportunidade do açaí, pela oportunidade do abacaxi. É a maior produção de búfalo do Brasil, está no Marajó. O Marajó tem agora uma experiência fantástica em Cachoeira do Arari, com a risicultura, com a produção de arroz, e aproveitar, porque nessa região de Cachoeira tem um platô enorme, então as áreas são alagadas, e aí a produção de arroz está comprovado de que é uma bela experiência que está se vivendo nessa região. Portanto, tem oportunidade, basta que tenha um olhar atento. E quando eu digo oportunidade, é no campo, com açaí, com o abacaxi, com o arroz, mas nós podemos falar também do turismo. Essa região é linda, 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 linda. Você tem a região dos Campos Marajoaras, seguramente uma das regiões mais belas, e que o turista precisa ser estimulado para ali visitar, para fortalecer tudo que o turismo pode trazer de emprego. É o hotel que abre, é o restaurante que aquece, é o comércio que vende, é o transporte que está aquecido. Agora, o turista tem que conseguir chegar. É fundamental que se tenha transporte de qualidade, que tenha segurança para as pessoas, que tenha uma política efetiva de recepção e fortalecimento turístico para agregar renda, para agregar valores e desenvolvimento para a região do Marajó. Tem a questão da cultura marajoara. Fantástica, muito bem lembrada. A cultura marajoara, os nossos vasos marajoaras, a dança é fantástico também. Tem uma vertente religiosa e histórica também no Marajó. Portanto, uma diversidade
muito impressionante que precisa ser revertida em oportunidade e em transformação na vida das pessoas. Porque o Marajó, apesar de toda essa empolgação, tudo isso que brilha os olhos, mas ao mesmo tempo a população ainda vive sem o mínimo, sem um abastecimento de água, sem um tratamento de esgoto, sem um acesso aos serviços essenciais. Você sabe que você falou aí em Salvaterra, né? Chegou uma mensagem aqui da Ana. Aqui é a Ana, da linda e abandonada Salvaterra. Aqui não tem quase nada de rede de esgoto. Acho que nem 10%. A praia está suja e os turistas não chegam. E a gente não vende. Julho está chegando e as vendas vão ser fracas de novo, porque está tudo abandonado. Então, Salvaterra tem uma das praias mais lindas do nosso estado. E, de fato, a falta de uma política que possa cuidar da cidade e possa fazer das oportunidades e da beleza natural uma oportunidade de crescimento, de transformação. Eu dou um exemplo. Tem uma pousada fantástica em Salvaterra, que é a pousada dos Guarás, que muitas das vezes chega até a notícia de que vai fechar. Quer dizer, um investidor que acreditou ali, foi para lá, fez uma bela estrutura, eu já tive a oportunidade de ficar algumas vezes lá, e acaba por falta de iniciativa pensada, estruturada, você acaba fragilizando a cidade. Agora, nós temos que fortalecer o turismo, mas nós temos que cuidar das pessoas, cuidar de quem mora, porque senão nós criamos uma bolha de que está tudo certo para o turista, mas o cidadão e a cidadã sofrem as consequências disso. Tem que ser bom para o morador e para o turista, né? É fundamental. Vamos continuar aqui, está chegando muita mensagem. Mais uma contribuição, desta vez lembrando o tema transportes. O Rian Vasconcelos, que é do Soure, mas trabalha em Afuá, e aí ele pode falar um pouco sobre esses dois lados, né? Segundo ele, o transporte é um problema tanto na região de Campos quanto na região de Furos. Sim. Exatamente porque não há uma qualidade no transporte, não há uma celeridade, quer dizer, não se busca alternativas que possam diminuir o tempo deste transporte, e aí o monopólio acaba imperando, e isso é gravíssimo, porque lamentavelmente interesses empresariais se sobrepõem aos interesses da população, e aí a população fica à mercê destas empresas que já detêm esse monopólio de muito e muito tempo, e aí a população é que fica sofrida. O bacana aqui é que ele dá uma sugestão. Ele fala que ele acha que o problema na parte ocidental é pior, pois fica muito distante de Belém. E ele acha que deveria ter um acesso pelo meio do Marajó, uma hidrovia, talvez. A hidrovia uma do rodovia Marajó já seria uma grande diferença. Mas ligando a Soure e Afuá. Ajudaria muito em todos os sentidos, daria um pouco de dignidade e, consequentemente, atrairia mais investimentos. Falta uma conexão com o Macapá e a integração do Marajó ajudaria todos os lados. Acho que dá para pensar em parceria com o nosso estado vizinho. A relação, principalmente do pessoal que está na costa oceânica, é muito forte com o Amapá. As pessoas acabam muitas das vezes recorrendo a Macapá ao invés de recorrer a Belém, porque quem mora em Chaves, por exemplo, ou Afuá, está a poucas horas de Macapá, enquanto que vai para Belém dura dias, inclusive, em alguns casos. Agora, eu acho que é muito importante, eu estou recebendo essa sugestão e agradeço, porque é isso que nós queremos, é sugestão para soluções, para estudar essa perspectiva da interligação por meio rodoviário, como também a viabilização, e aí necessita de algumas intervenções que possam encurtar através do meio fluvial, que é o mais lógico, o mais barato, para consolidar a hidrovia do Marajó. A Edna Matinta Marajoara. As demandas do Marajó são históricas. Ouça o povo, faça diferença, nos tire da taxa de menor IDH do país e da maior taxa de tráfico de pessoas. É por isso que nós começamos ouvindo o Marajó. É porque nós temos consciência de que o desafio no Marajó é muito grande. O desafio do Marajó é absolutamente um ponto que merece uma atenção toda especial. Nós precisamos fazer com que se mude essa realidade. De fato, o pior índice de desenvolvimento humano, uma das maiores taxas de mortalidade, a maior taxa de pobreza, e nós não podemos continuar convivendo com isso. E só investimento e decisão
decisão de efetivamente fazer com que o Marajó seja tratado de maneira prioritária. Eu costumo dizer o seguinte: os desiguais têm que ser tratados de maneira desigual, têm que ser tratados de maneira diferente. Sim. Aqueles que mais sofrem têm que ter um olhar mais atento da população. E é isso que nós queremos olhar as pessoas, e por isso escolhemos começar esse debate, essa discussão pelo Marajó, para demonstrar claramente de que é essa lógica, de que colocar na frente aqueles que mais precisam. O pessoal do Marajó está feliz, viu? Porque estamos com mais de 3 mil pessoas online aqui bacana, com a gente. Muito bom. Muito chegando bom. Obrigado. Mais contribuições. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Vamos aumentar, vamos repercutir isso e vamos aumentar cada vez mais o número de pessoas que possam estar interagindo conosco, estar participando com a gente. Tá. Olha, o Charles de Portel diz que você conhece a realidade da cidade, que Portel é muito isolada, né? E ele queria ouvir você sobre essa situação. Então, Portel é uma das principais cidades do Marajó. Você tem ali Breves e Portel, que são 2 cidades importantíssimas. Portel acabou por muito tempo vivendo às custas do extrativismo da madeira, do extrativismo que acabou por fazer com que nós tivéssemos diversos problemas ambientais, problemas que ampliaram agora. Nós temos gravíssima taxa de desemprego, e Portel tem um outro problema muito grande, que é o tráfico de droga, o tráfico infantil, inclusive o tráfico sexual também, porque é ponto de passagem. Então isso é um problema gravíssimo. É fundamental que Portel encontre o seu caminho de desenvolvimento, e aí o debate com a população, a discussão com a população, para encontrar soluções que possam permitir que se gere emprego, que se gere renda para a cidade de Portel, é determinante. E é isso que nós queremos aqui, queremos debater com cada cidade e ouvir o que a população pensa do seu município, para poder ouvir os seus representantes e poder encontrar um caminho que possa permitir que a cidade possa se desenvolver. Eu citei um exemplo de Cachoeira do Arari. Cachoeira do Arari viveu uma realidade muito difícil econômica e buscou, a partir da produção de arroz, uma solução que gere emprego para a cidade. Essa experiência tem que servir para os demais municípios, para que cada um possa encontrar uma solução para mudar essa realidade que nós estamos vivendo, não só em Portel. Estou aqui com uma pergunta comentário do José de Melgaço. Ele tem 5 filhos e ele diz: o Pará que eu quero é um lugar em que as crianças não morram com raiva e que a gente não fique com medo de qualquer bicho que a gente vê. Eu quero um governo que olhe para a gente sempre, não só em época de eleição. Isso é fato. Acho que esse talvez seja esse talvez seja o sentimento que mais as pessoas querem que mude na política brasileira, que mude na política paraense, que é essa ideia de que só na época da eleição é que as pessoas têm, por parte do seu representante, se sentem importantes. Eu acho que nós temos que mudar essa lógica, nós temos que mudar esse olhar, e as pessoas têm capacidade, têm senso crítico, as pessoas têm ferramentas, e a internet é uma ferramenta, as redes sociais são uma ferramenta de cobrar para que as pessoas possam efetivamente trabalhar sempre. Não é só na véspera da eleição, é trabalhar sempre, todos os dias. E aí, Ana, se o político pode trabalhar na época da eleição, por que ele não pode trabalhar nos outros dias do ano? E aí a população tem que fazer essa cobrança. E acho que está absolutamente correto. E nós temos que mudar essa lógica das crianças. Tem coisas tão... Eu vi aí os filhos morrendo com raiva. Quer dizer, uma coisa que a gente fica até... Nos dias de hoje ainda tem que conviver com esse tipo de problema por falta de centros de zoonose, por falta de uma política urbana e rural que possa cuidar dos animais e que possa garantir uma proteção para a população. E é muito costumeiro no Marajó a quantidade enorme de cachorros que andam pela rua, portanto isso é uma atenção muito peculiar que precisa se ter com os municípios marajoaras. Eu queria mandar um abraço, Ana, tem uma turma que está nos acompanhando
E queria agradecer do fundo do meu coração, queria agradecer a dona a Fátima Santos, o Robert Alves, o Kennedy Pinheiro, que está nos acompanhando pelas redes sociais, a Lena Mello e também o Daniel Soares, que estão junto com a gente. Mandar um abraço para a Silvana Barbosa, para o Johnny Lobo Negrão, para o Kleber de Bujaru. Nós vamos chegar no debate da discussão na região de Bujaru. Também a Beth do Porto de Goianésia. A Goianésia, cidade importante ali na região dos Lagos do Tucuruí. Mandar um abraço para o Charles Gonçalves, para a Elisângela de Concórdia do Pará. Eu não sei se essa Elisângela se é a vice-prefeita de Concórdia, mas se não for, tem uma amiga que é a vice-prefeita de Concórdia do Pará, a Elisângela. Mandar um abraço a todos de Concórdia. Também o Rodrigo de Ananindeua e a Maricélia de Itupiranga. Itupiranga, cidade ali do lado de Marabá, onde tem um dos principais projetos de desenvolvimento do estado. Nós vamos debater isso quando chegar lá na região sul e sudeste do estado, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço para permitir a navegabilidade do rio Tocantins. Não para de chegar mensagem, viu? Que bom, isso é muito bom, é isso que nós queremos, né? Vamos voltar para o Portel. A Maria do Portel: vim aqui participar porque a gente não aguenta mais os assaltos, o tráfico tomando conta e as crianças vendo isso na luz do dia. A gente aqui de Portel é gente também, não é só o povo de Belém. Até rimou. Então, mas se você ouvir, a população de Belém está na mesma situação. As pessoas não aguentam mais tamanha violência, não aguentam mais essa realidade do absoluto descontrole e abandono por parte dos órgãos de segurança pública. E olha que os policiais militares têm feito todo o esforço. Nós já tivemos mais de 23 policiais que foram assassinados só este ano no nosso estado. Portanto, os policiais estão dando as suas vidas, mas não tem investimento em segurança pública por parte do governo do estado, não tem estruturação para que tenha essa condição de trabalho por parte dos policiais. E essa realidade é do centro urbano, do grande centro urbano de Belém, da região metropolitana, Ananindeua, Marituba, das grandes cidades, mas também nas cidades menores. E a realidade de Portel seguramente é o crime na cidade, mas também é o crime no Ribeirinho, que está sofrendo na mão do rato d'água, está sofrendo na mão da pirataria. E aí nós só temos uma solução: é investimento, é pulso forte, é garantir com que efetivamente o Estado possa prover, possa garantir para a população a presença da segurança pública, a presença da polícia militar, a presença da polícia civil, a garantia para que efetivamente as pessoas vivam com tranquilidade. E aí eu volto para uma fala que nós fizemos no início desse nosso bate-papo. A solução de Belém não é a mesma de Portel. É importante que sejam absolutamente diferentes. É importante que se tenha o barco para a polícia poder fazer a ronda nos furos, nos rios do Marajó, para garantir para o ribeirinho a atenção nesse sentido, mas também a cidade precisa estar estruturada, e o foco central é combater o tráfico que está tomando conta das nossas cidades. A milícia é muito forte na região metropolitana, mas o tráfico em todas as cidades do estado do Pará, lamentavelmente, é isso que nós estamos enxergando. E aí nós precisamos visualizar, nós temos que olhar as nossas fronteiras por onde está entrando a droga, mas nós temos que fazer o processo, nós temos que fazer o enfrentamento ostensivo. Eu sou favorável a buscar apoio do governo federal, tem que trazer a Força Nacional para colaborar efetivamente. Eu acho um absurdo o governador abrir mão, a Força Nacional já foi oferecida para o governo do estado e o governador não aceita. Isso é um absurdo, isso é um ato de omissão imperdoável, nós não podemos aceitar isto. Eu sou defensor de que a Força Nacional venha, sou defensor de discutir inclusive medidas mais extremas, até a intervenção federal na área da segurança pública, para que o Exército possa participar conjuntamente, e aí a união de esforços. A Polícia Militar e a Polícia Civil fazem o que é possível, mas no momento que não estão dando conta de fazer sozinho, o que tem que se fazer? Dar as mãos para buscar uma solução. Estas são medidas imediatas, é o choque para mudar a realidade, porque a população não aguenta mais esperar. É igual aquele paciente que chega num pronto-socorro, num estado de emergência absoluta. Você tem que cuidar e tem que estabilizar aquele paciente para ele ter vida. E enquanto isso, você soluciona a causa. E a causa é falta de investimento em educação, falta de oportunidade para as crianças e jovens
quem está matando e quem está morrendo são os jovens, é falta de oportunidade. Por quê? Porque não se investe em educação. Não é à toa, e aí eu escuto o Portel falando, eu escuto o Marajó reclamando da violência, porque os jovens do Marajó não têm oportunidade. O governo do estado e prefeituras não investem devidamente em educação, não formam este jovem, consequentemente ele não tem oportunidade de emprego, ele não tem oportunidade de ocupação, ele não tem um horizonte pela frente. E aí chega o tráfico e faz a sedução, faz a cooptação deste jovem, e aí a gente perde esse jovem. Nós estamos num problema muito sério. Essa geração de jovens no estado do Pará, lamentavelmente, cada vez mais nós estamos assistindo essa juventude sendo perdida para o mundo das drogas, e nós temos que lutar rapidamente para pegar de volta essa geração e também olhar para as novas gerações para que o erro não continue. Você sabe que dentro desse tema de educação, a Djanira de Afuá colocou aqui, Helder, os estudantes passam fome aqui. As poucas vezes que tem merenda, dão um suco ralo com bolacha. Absurdo. A gente sabe que dinheiro vem, mas não chega do prato para nós. A merenda para muita gente é a única refeição. Como é o nome? Djanira. Djanira, eu fui prefeito em Ananindeua por 8 anos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de receber alguns reconhecimentos nacionais pela qualidade da merenda escolar. E eu sempre tive uma lógica que era a seguinte: a merenda escolar ela precisa ser vista como algo absolutamente prioritário, porque muitas das vezes, o aluno ele fideliza, ele vai para a aula por causa da merenda, porque a merenda é a única alimentação com qualidade que ele tem no dia inteiro. E aí qual é a estratégia? Eu vou dar a merenda de qualidade para trazer ele para dentro de sala de aula. E aí quando ele chegar em sala de aula, eu tenho que ter o professor motivado, eu tenho que ter o processo pedagógico, livro de qualidade, ambiente escolar de qualidade, porque ele veio pela merenda, mas eu segurei ele pela educação, pela estratégia. E aí depois que eu consigo convencê-lo de que o ambiente da escola é um ambiente bacana e que ali é uma oportunidade para a vida dele, aí seguramente a gente consegue fazer a transformação. Olha, tem 2 pedidos aqui falando de saúde, voltando a falar de hospital. Aqui, Marta de Chaves, aqui não se faz nada porque não tem interesse político. A gente quer um hospital para o nosso povo parar de morrer por não ter atendimento. A Carla de Cachoeira do Arari também. O Marajó que eu quero é que a gente não morra sem hospital quando tem verba, mas a gente é roubado. Então, acho que todos aí falam, quando se trata de saúde, falam exatamente da falta de cobertura de saúde. Porque, com toda sinceridade, acabou que o atendimento de saúde do povo do Marajó é botar dentro de um barco e mandar para Belém. E nós temos que mudar essa lógica. As pessoas precisam ter o mínimo de atendimento nas suas cidades. E aí o mínimo de atendimento é um olhar para curar, mas é um olhar para prevenir. Prevenir é fundamental. Nós temos que mudar essa lógica de ficou doente, mete no barco, toca para Belém, porque no município não tem. E aí é parceria. O município sozinho não vai resolver, o Estado sozinho não vai resolver. É fundamental que esteja o município, Estado, o governo estadual, o governo municipal e o governo federal para encontrar uma solução. E aí, é claro, dá para ter hospital enorme em cada cidade? Seria estar mentindo para a população. Mas o mínimo, a população tem direito, ela paga imposto para isso e é obrigação fazer o mínimo para garantir oferta de serviço de saúde para a população das nossas cidades. Para fechar um pouquinho saúde, que foi o tema que foi mais votado na enquete, que eu tenho percebido aqui que é o que a população tem mais clamado, tem a história do Andrei de Curralinho. Ele diz que não tem hospital, não tem remédio, não tem doutor. Meu moleque quebrou o braço e fiquei 2 dias correndo para a ambulância chegar e levar para Belém. E ele gritando de dor. Isso é de partir o coração de qualquer pai. A gente não tem dinheiro, mas a gente não é bicho e sabe dos direitos. É claro. As pessoas estão aí, estão vendo, sabem que pagam imposto e têm direito a ter o básico, ter o mínimo. E essa ausência do médico, quando eu falei da Universidade do Marajó, é porque é muito importante. Se você conseguir fazer a formação do médico, ele sendo da própria região, é muito mais fácil que ele tenha o desejo
de poder continuar trabalhando para mostrar aquilo que ele conseguiu de conhecimento e de vitória profissional, ele ajudar a sua própria cidade. E hoje é uma fortuna que as prefeituras têm que pagar e fica uma disputa. Os médicos que se colocam à disposição para trabalhar nessa região recebem uma fortuna. Tem médico que recebe 60, 70 mil reais por mês pelos plantões, por 20 dias de plantão que ele trabalha nesta cidade. E aí, quando não consegue o médico, é isso que você está vendo. Quer dizer, um braço quebrado, que é algo básico, sim, que não tem grande complexidade, mas que pela falta de um profissional da medicina, uma criança fica 2 dias chorando e gritando. E aí a indignação do pai, eu tenho 3 filhos. Um filho de 10 anos, que está inclusive aqui fazendo um barulho, criando um caso ali, está fazendo confusão aqui. E todo o barulho que vocês estão vendo aí fora do script é porque ele está agoniado aqui, doido para participar. Dá like aí. Um filho de 7 e uma filhota de 3 anos. Imagina a indignação que um pai sente ao ver um filho sofrendo pela omissão, pela ausência de um serviço público que é obrigação e que tem que ser cumprido. Tem aqui a Maria Antonieta, que fala assim: Bagre tá demais, muita violência, tráfico tá brincando de pira, tem que fazer algo urgente. Essa bronca essa é uma realidade, da população cheia de razão, né? E essa questão do tráfico é muito séria e tem que ter pulso forte. Eu diria que essa questão da violência, Ana, seguramente hoje é a medida mais enérgica e emergencial que um governante precisa ter, e aí tem que ter coragem, disposição para efetivamente enfrentar esse problema e trazer um alento e proporcionar uma expectativa de rapidamente isso ser solucionado para trazer paz para a população paraense. O papo está muito bom, mas vamos finalizar aqui agora com o Emanuel Carvalho, que eu acho que ele sintetizou muito bem, né? Ele diz assim: eu quero um Pará onde as pessoas não precisem pedir um Pará melhor. É isso. Acho que todo mundo quer poder viver numa terra em que todo mundo cumpra com a sua obrigação e que os governos possam efetivamente usar da sua obrigação para transformar a vida das pessoas. Emanuel, esse é um desejo que eu também tenho. Tenho esse desejo de que o Pará possa ser um estado melhor, possa ser um estado que todos nós desejamos viver para os nossos filhos, para os nossos netos, em que as pessoas possam andar na rua sem ter medo de ser assaltado, em que alguém que precise ir numa unidade de saúde, num hospital, tenha um pleno atendimento, onde uma criança possa ir numa escola e ter educação de qualidade e, a partir dessa educação, ter uma oportunidade para o seu futuro. Eu sonho com este Pará também, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos ter iniciativa, não basta querer. É fundamental que cada um faça a sua parte para que esta transformação possa sair do sonho e possa se transformar em realidade. Excelente. Vamos lembrar então agora amanhã que a gente tem outro encontro marcado. Então, queria convidar você a estar junto com a gente. Amanhã nós vamos estar a partir das 7h30 da noite para discutir e debater uma outra região do estado. A região oeste do Pará, a região do Baixo Amazonas. Nós vamos estar discutindo essa região da mesma forma que nós fizemos hoje aqui com o Marajó. E aí já fica o convite. Fica o convite para você da região oeste do estado, mas para todos os paraenses, para que a gente possa usar dessa ferramenta das redes sociais e, acima de tudo, da ferramenta de ouvir, de você poder se manifestar. A sua opinião é muito importante para mim, é muito importante para que a gente possa conhecer cada vez mais as realidades a partir daqueles que moram, que vivem, que no dia a dia convivem com esta realidade. E nós vamos ter esse bate-papo amanhã, e aí já fica o convite para que a gente possa estar junto amanhã às 7h30 da noite, nesse mesmo formato, claro, aperfeiçoando. Hoje foi o primeiro dia, mas a gente vai aperfeiçoando para cada vez mais ter a possibilidade de ouvir você e construir uma agenda de propostas e, acima de tudo, de soluções para um Pará melhor,
para um Pará que respeite os seus paraenses. Vem cá, tu tá agoniado? Manda um abraço para todo mundo aí. Rapaz, isso aí, amanhã eu vou estar aqui. Sem fazer muito barulho de preferência, né? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado.